Se você não faz uso de nenhum tipo de droga, se você não bebe, não fuma, não cheira, não se injeta ou algo do gênero, muitos parabéns. Você é forte e você é a diferença no mundo. E nós precisamos de mais jovens assim nesse mundo. Jovens que não se entregam por esses vícios e tudo mais. Tipo, hoje eu vou fazer esse vídeo para falar acerca desse tema, porque esse é um tema muito importante que deve ser abordado e também não é um conteúdo que é para ter julgamentos ou algo do gênero. É só para vocês apreciarem e verem como é que é as coisas. Eu comecei a fazer uso de bebidas alcoólicas com os meus 15 anos. Meus 15 anos, a fazer 16. Comecei a consumir. Eu comecei a consumir porque era curiosidade, queria saber como é que é fazer uso disso. Fiz o uso. Nesse primeiro dia que eu fiz o uso, eu cheguei totalmente embriagado em casa e meus pais me deram um monte de conselho, tens que deixar isso porque isso não dá futuro, sei lá mais o que e tudo mais, mas tipo, nunca, mas não prestar atenção, sabe? Jovem, tá na flor da idade, quer fazer aquilo que lhe dá na cabeça e não quer dar ouvidos em quem está tá vindo alertar para deixar de fazer aquele tipo de ato. Continuei a fazer uso, mas eu nunca fui de fazer usos constantes. Por esse motivo é que eu soube controlar esse vício desde aquela altura, 2015 até agora. Consegui controlar esse vício, tanto esse vício quanto da maconha, porque eu também depois comecei a fumar maconha em 2016. Nesse momento, né, esse ano assim vai completar 10 anos, mas não quer dizer que eu fiquei desde 2016 até esse ano a fazer isso. Porque se eu tivesse a fazer isso, eu não estaria mais com esse rosto, não estaria mais do jeito que eu estou, se calhar já não estaria mais aqui, já estaria de arrasta para cima, algo do gênero. Mas enfim, em 2016 eu comecei a fazer uso disso e também naquela mesma altura eu era praticante de natação. Comecei em 2016, praticava natação, ia sempre para as aulas, sempre na disciplina e tudo mais, mas eu parei de ir a partir do momento que eu conheci a maconha, comecei a fumar maconha. Comecei a fumar maconha, depois o rendimento começou a baixar. Havia dias que eu já não ia, havia dias que eu ia, mas perdia o fôlego rápido na água. E depois chegou uma fase em que eu praticamente me inclinei 100% na maconha porque era o início e eu estava a gostar daquela sensação, daquela dopamina, daquela euforia que aquilo me trazia e praticamente comecei a fazer uso daquilo every day. E quando eu dei por conta, parei de praticar natação e só estava a fazer aquilo. Depois também foi uma fase em que eu comecei a cantar, nesse caso, até agora ainda canto, mas naquela fase eu cantava em grupo, cantava rap em grupo e tudo mais. Yeah, mas depois, esse mesmo uso de estar sempre a fazer esse uso, chegou uma fase em que eu fiquei doente, porque de tanto eu fazer o uso, eu já não estava a prestar atenção no meu corpo, não estava a prestar atenção nos sinais que o meu corpo estava a dar e tudo mais. Comecei a fazer uso. Chegou uma fase em que chegou o dia em que eu, depois de fazer uso, extremamente chapado, eu comecei a sentir muito frio, comecei a sentir muito calafrio e a sentir como se eu ia já partir dessa para melhor e tipo, eu, em pânico, liguei no meu pai e tudo mais, expliquei a situação e aquilo foi uma coisa, uma coisa horrível de se passar e tudo mais. Fui para o hospital, resolvi essa situação fiquei de boa. Depois
Fiquei esse período todo, mas ainda tinha voltado, ainda tinha voltado, ainda fazia uso algumas vezes e tudo mais. Yeah, mas já não era comparado na altura que eu comecei. Comecei já a reduzir paulatinamente. Quando entrou o lockdown, foi aí que eu comecei foi aí que eu comecei a treinar. Comecei a ter paixão pelo treino, treinava e tudo mais, mas o que me tirou novamente desse foco foi os amigos que naquela altura da quarentena tiveram a ideia diabólica do que não, vamos criar uma alegria da quarentena. E a alegria era o quê? Começar a beber bebidas alcoólicas. Naquela altura que eu comecei a bebendo whisky, mas a partir de 2019 em diante foi já cevada, a cerveja e tudo mais. E sempre a consumir. E o que acontece? Eu já estava quase a completar um mês de treino. E por causa dessa rotina de estar sempre na chupeta, praticamente também perdi aquela motivação, aquela vontade de treinar e aquilo também desapareceu. E eu fiquei assim, sem treinar, sem me disciplinar, sem nada. Mas eu fiquei praticamente toda aquela temporada da quarentena sem fazer mais uso da cannabis. Mas eu voltei a fazer o uso disso em 2024 e foi já de uma forma sempre, foi já de uma forma exagerada porque havia um meu amigo que vivia sozinho e no final de 2023 ele voltou lá no bairro onde eu estava, onde eu já saí. Ele voltou para lá, mas antes dele voltar, eu disse para ele: tropa, estás a vir aqui, não se distrai, porque esse bairro não tem nada e todo mundo aqui está distraído e só querem focar em coisas fúteis, não se distrai. Vem aqui, porque a renda dele ia terminar e ele já não tinha como pagar porque ficou desempregado, então tinha voltado na casa da avó, na casa da avó dele. E aí, tipo, ele disse, tropa, vem aqui, mas não se distrai, porque aqui esse bairro não tem nada. Eu também, eu tô aqui, tô a te passar visão, porque eu sei como é que tá aqui o ambiente desse bairro. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele chegou lá, fez tudo ao contrário, em vez de, tipo, focar em tipo pensar noutras fontes de renda, noutras coisas para poder fazer e poder catapultar para outro level. Não, ele decidiu fazer o contrário, se distrair mesmo com o bairro, porque sendo um bairro que já nos viu crescer, nós praticamente temos o domínio do bairro, todas as entradas, todas as saídas, comportamento de um, de outro. Yeah. E naquela fase dos finais de 2023, eu estava focado em criar conteúdo no YouTube. Tanto que eu tenho também um canal no YouTube de terror, mas esse canal também parei. E esse meu canal no YouTube ficou parado, mas ficou parado por quê? Porque em vez de eu ficar trancado a focar no que tem que ser, eu saía de casa, ia ficar com ele sentado mesmo só no fundo do quintal da casa dele, só mesmo aí a falar um monte de besteira e tudo mais. E, e o uso da maconha ali foi já de forma constante, era todos os dias, era tipo, acordaste, estás a ver o clima tá nublado, aquele clima dava vontade, estás aí, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, manhã, tarde, de noite, sempre assim, sempre assim, sempre assim. E e era uma fase em que eu também estava a namorar e o que que acontece? Cada vez que eu metia isso, eu começava a ter, ah, começava já a ter umas neuroses estranhas na mente, do tipo, eu
fumava, mas mas tipo, como a maconha te dá estímulos e te faz viver realidades na tua mente que ainda não aconteceram aqui no físico. E aí eu comecei a ter muita coisa, tipo previsões do futuro e tudo mais. Tanto que eu, sempre que ficava chapado, eu me imaginava já no futuro já, ah, no futuro já com aquilo que eu quero e idealizando já sempre naquele futuro eu tava sempre lá a visualizar e essa parceira que estava comigo e tudo mais. Era só assim, todos os dias. E eu comecei a ver que eu tava a viver muito aqui do que no físico. E isso começou a prejudicar, porque eu não saía do sítio onde eu estava, ficava estagnado e tudo mais. E depois teve já essa luta de procurar deixar, porque, tipo, não adianta eu vir aqui e dizer que não. Yeah, isso é um bom caminho, porque isso, porque aquilo, mano, isso não é um bom caminho. A maconha te dá preguiça mental, te faz você ficar extremamente embaixo, sem vontade de, tipo, make happen, de fazer acontecer aquilo que você sabe que tens que fazer. E durante o processo eu tive sempre a procrastinar por conta disso. Então, não quer dizer que eu já deixei, mas também não estou como antes. Não estou como antes com o consumo. Eu não posso vir aqui romantizar que não deixei de fazer uso disso e daquilo, mas no off ainda estou a fazer uso e eu que estou a se prejudicar sozinho. Não, eu estou também no processo. Tudo, tudo, tudo nessa vida é um processo e aqueles que deixam isso da noite por dia de forma radical, eles depois caem de novo no erro, voltam de novo a fazer uso dessas coisas. Mas eu estou aqui para dizer que esse processo não é fácil, mas você consegue. Eu estou a conseguir, eu agora consigo ficar ao lado de quem está a fumar e eu não fumar, ficar mesmo só ali relaxado. Se eu disser não, não estou a fazer isso, não estou a fazer, ninguém me insiste. Mas o que deixa triste nisso tudo é que você, quando diz que não, já não estás a fazer uso dessas coisas, aparece sempre aqueles amigos que te influenciam a voltar nesse teu hábito, nessa tua versão antiga, do tipo, você não pode ficar assim, mano, não sei o que. É como. É o que acontece. Eles querem que você também fique na lama com eles, tá vendo? Eles não querem que você saia da lama e brilhe. Você tem que ficar na lama com eles também. E isso é uma coisa extremamente perigosa. Então, você deve ter cuidado com os teus amigos, que tens de ter cuidado com teus amigos, com os gatilhos que te influenciam a querer fazer esse tipo de ato. E se você também nunca fumou, nunca bebeste, parabéns. Também não procura saber se isso é bom ou não. Isso não é bom. Isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa que te destrói. Isso é algo que não faz sentido você fazer uso disso, porque é algo que te destrói por dentro, te deixa um vazio existencial, tipo. Bro, what up? Foca noutra coisa, foca no money, foca em organizar a tua vida, em fazer acontecer. E isso de criar conteúdo praticamente é um gatilho também para mim não voltar a fazer uso dessas coisas. Eu tenho controle desses vícios, mas por vezes eu, por vezes eu também perco o controle de forma inconsciente, porque aquilo vem de forma automática. Então, não é uma coisa de julgar, é algo de você aceitar numa pessoa, mas também ajudar, ajudar o teu próximo a ver formas também de se livrar disso, porque há quem consegue sair dos vícios sozinho, mas há quem precisa de ajuda. Eu nesse momento consigo sair sozinho, eu tenho noção de tudo que eu já fiz, estando chapado, estando sob efeito de álcool.
Eu já fiquei dias, meses, anos sem fazer uso dessas coisas e praticamente eu tenho controle disso, mas eu também estou no processo já de fechar esse ciclo de definitivamente e não fazer mais uso dessas coisas, porque isso não vale a pena, isso não há benefício algum, não há benefício algum, não há benefício algum. Então, isso aqui você não pode se inclinar ali. Por exemplo, eu já não estou mais no sítio que eu cresci. E antes de eu sair daí, eu fiz uma promessa para mim mesmo de não fazer amizades no bairro onde eu fui. Eu cheguei aqui e eu praticamente não tenho amigos aqui. Eu agora, meus amigos são vocês que vão começar a assistir meus vídeos. Então, yeah, estou a fazer acontecer, voltei a treinar. Dessa vez estou disciplinado. Mas no final de janeiro eu voltei lá para o sítio onde eu saí. E acho que voltei lá depois de acho que uns 7 ou 8 meses, porque eu já tô nesse processo sozinho, e então eu só voltei para lá que era para visitar a minha mãe, porque eu nunca mais lhe vi, nunca mais vi ela, então bateu aquela saudade e fui para lá. E a partir do momento que eu fui lá, também aproveitei e ver como é que tá os amigos que eu deixei lá no tal bairro. E esses mesmos amigos, tipo, ficaram estagnados, estão parados no tempo, não mudou nada, só está a piorar. Vi situação de certos amigos que estão a emagrecer de forma assustadora devido ao uso mesmo da cannabis, isso, de perder noite, de álcool e tudo mais. Mas eu nunca, já não sou mais daquele tipo de alertar ou passar visão em quem está a dormir, tipo, por exemplo, lá naquele bairro, porque quando eu faço isso, eles tipo se revoltam comigo ou se revoltam por você estar a falar uma verdade que vai lhes doer. Porque a verdade é essa, o mundo das drogas não é bom, o mundo das drogas não é bom. Antes de você procurar ajuda espiritual, tens que ter também o domínio da tua mente. Tens que ter o domínio da tua mente, porque muitos que estão aí a dizer que não entregaram a vida a Deus e antes eles faziam uso de muitas substâncias e deixaram isso de forma radical da noite por dia. Acredito que alguns desses já entregaram a vida, mas na vida real eles às vezes também ainda caem no erro, ainda caem naquela tentação, ainda frequentam os ambientes que lhes davam estímulo e tudo mais, então não estás a fazer nada, mano, não estás a fazer nada. Eu dou graças a Deus porque eu consegui ter domínio da minha mente e já sei o que é o certo, o que é o errado. Quando eu faço o errado, eu tô ciente das consequências dos meus atos, então é algo que yeah, consigo ter domínio e isso vai ser deixado. Isso vai ser deixado porque não há benefício algum nisso. Isso só te destrói. Isso só acaba com a tua juventude. E a minha juventude não pode acabar por causa de uma droga que eu já encontrei no mundo e eu vou deixar quando partir dessa. Então, agora o foco é fazer coisas que eu não tenho, coisas que eu não tenho nesse momento. E o mais importante, servir a Cristo. Também estou no processo, porque não é fácil, não é fácil e também não é algo simples, é uma disciplina. E a disciplina dói, a disciplina é desconfortável. É você negociar a tua versão antiga pela nova. E quando você está na nova antiga, quer sempre te puxar. Então, mano, não entra no mundo das drogas, isso não é bom. Não é bom, não é uma coisa bonita de se ver, de você apreciar. Se alguém próximo a ti tá no mundo das drogas, você não pode ficar orgulhoso com ele, porque não ele tá nas drogas, mano. Você deve procurar ajudar essa pessoa a sair dessa, porque tem muita gente que entrou nisso por curiosidade e hoje em dia colou ali e ele já não consegue sair sozinho disso.
Então, se tem pessoas aí que conseguem sair disso sozinhas como eu, yeah, é de louvar. Se tem pessoas aí que não conseguem sair, por, não conseguem sair sozinhas, precisam de ajuda, também tá bom. Vamos procurar nos ajudar uns aos outros a sair dessa. Temos que sair dessa. Temos que sair dessa, mano. Então, deixa aí nos comentários se você tem alguém próximo que faz uso dessas coisas, se já deixou, se ainda continua, se você mesmo também faz o uso. Vamos conversar, vamos debater, vamos procurar solução desses problemas, porque precisamos nos ajudar a sair de ciclos que nos destroem, tá em sítios que nos constroem. Então, yeah, vamos interagir, vamos fazer acontecer, mano. Então, deixa o teu like, subscreva o canal e aí, tamo junto.